Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Olá, sejam todos bem-vindos à minha sala colorida e mais uma quarta-feira e a gente tem um encontro marcado, vocês já sabem, né? A partir das 19 horas sempre tem vídeo novo no canal, com entrevistas incríveis, surpreendentes, divertidas. Já tem muita coisa por aí, então se você está chegando agora, aproveita para maratonar e assistir muita coisa boa que já passou. Se você não me conhece, é a primeira vez que você está por aqui, eu sou Nambia Wake, de consultora de imagem, estilo e colorista pessoal. E é um prazer ter esse encontro com vocês todas as quartas-feiras. E aqui a gente sempre começa agradecendo. Então eu quero agradecer muito aos nossos patrocinadores, apoiadores, empresas que apoiam e acreditam em projetos como o nosso. Isso faz toda a diferença. Para apresentar esse meu convidado de hoje, que é muito especial. Eu sempre falo que é especial, né? Mas esse vocês vão entender. Se porventura rolar um amigo ou uma amiga no meio do caminho, vocês já vão se acostumando. Sim, ele é um amigo querido de muitos anos. Ele é publicitário, ele é gestor de marketing, ele é produtor de eventos e ele é marido da Dalita, ele é pai do Danilo, do Léo, do Benjamin, do Lorenzo. Mas para mim e para muitos barreirenses aqui, ele é, na verdade, o famoso e conhecido DJ Charles. Amigo, que alegria. Já começa chamando de amigo, não tem jeito. Amiga, Nanda, obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado. Eu tô feliz demais. É um prazer estar aqui. Com você, porque você faz parte da história de Barreiras. Sim, né? Podemos dizer. Faz parte, eu lembro que quando eu cheguei em Barreiras, as festas aconteciam e todas elas eram regadas ao som do DJ Charles. E as pessoas falavam, vai rolar tal festa em determinado lugar, quem vai tocar é DJ Charles. Era né? o auge. E aí fica a pergunta, né? Quando eu comecei a apresentação, eu falei do publicitário, Sim. que o grande publicitário de agência, tem grandes empresas que você tem a conta, mas eu quero entender aqui, acho que muita gente está assistindo também, é um DJ que virou publicitário ou é um publicitário que virou DJ? O que é que veio primeiro aí nessa... Eu posso dizer que é um publicitário que nasceu DJ. Ah, que lindo! Porque a música já está em mim desde sempre, desde a minha origem familiar mesmo. A minha família é de Angical, né? Tanto parte do meu pai e minha mãe, eu e meu irmão já nascemos aqui em Barreiras, mas a gente tem um histórico musical muito grande na família, seja por músicos, por cantores, né? De diversos segmentos, inclusive. E só que assim, nem todos seguiram essa carreira. Eu tenho alguns tios por parte de meu pai que tiveram banda, né? Sim. Que fez muito sucesso até aqui na região, isso lá nos anos 80 e tal. Então eu desde aquele momento ali, ainda bem pequeno, ainda lá em Angical, eu já frequentava os ensaios e tal, então sempre tive aquela ambientação, né? Sim. E isso quando a gente iniciou esse processo de adolescência, né? Vamos dizer assim, pré-adolescência e tal, eu tinha segue sendo meu amigo, mas era um amigo bem mais próximo naquele momento, que é o Juca Galvão, e o pai dele na época era sócio do que veio a ser a primeira rádio aqui de Barreiras, a primeira FM aqui de Barreiras, que era a extinta FM Líder. E ele, por conta dessa questão da proximidade lá do pai dele, né, no comando ali, a gente tinha um acesso fácil à rádio. Então, já naquele momento ali, eu comecei a linkar muito a minha identidade musical a essa questão do rádio mesmo, assim, porque conheci muita gente aqui, pessoal mais antigo aí deve conhecer, enfim, Cláudio Paraná, CJ, são locutores assim históricos, o próprio Ronaldo Ramos que está em atividade até hoje, então eu conheci esse pessoal, conheci ali o ambiente ali, sabe, você se deparar com aquela mesa, tá? Hoje até de certa forma mais pequena as coisas, né? Naquela época era tudo muito grande. Né? Não existia nem CD, era uma brincadeira naquela época. Mas era LP ainda não. Era LP. Era LP sem ainda? dúvida, eram as picapes, né? Sim. Então a gente brincava ali, né? Ainda como criança ainda, né? Ficava ali e tal, observando e tal, né? Achando aquilo tudo
muito lindo e é mágico mesmo. E sem contar, eu acho que na quantidade de artistas, de gêneros, que vocês tinham acesso, né? Sim, eu por conta desse acesso e também por conta do meu histórico familiar, meu pai, ele sempre gostou muito sempre teve muito meus tios de comprar LPs, né, disco e tal, aí empresta um, pega de um, de outro e tal, então eu posso dizer que eu tenho referências musicais assim excelentes mesmo, sem qualquer tipo de prepotência, sabe? Eu tenho mesmo muitas boas referências musicais e isso eu tenho certeza que influenciou, vem influenciando a minha carreira como DJ, e eu passo isso, inclusive, essas referências, tenho certeza que elas estão intrínsecas na minha família hoje, com os meus filhos. Sim, porque a gente é isso, né? Essa cadeia. Exatamente. Eles, você sabe disso, inclusive, né? A gente escuta eles com 6 e 10 anos de idade, escutam músicas que, né, teoricamente não são comerciais para a idade dele. Mesmo assim, dá tudo certo. E em que momento você começou a pensar que gosto disso e as pessoas... Porque uma coisa é a gente ouvir, né? Eu gosto de ouvir música. E outra coisa, o que eu ouço, as pessoas vão ouvir também e começar a pensar nisso como uma profissão mesmo. Sim. Mas isso tudo foi uma brincadeira a princípio? Me conta como é que foi esse... Olha, aí, desse momento aí pra frente, eu, por já ter essa aptidão, vamos dizer assim, né, musical, quando a gente reunia ainda ali na adolescência, enfim, né, não era nada muito diferente do que é hoje, né? Juntava os coleguinhas ali, fazia uma baladinha na casa de um, na casa de outro, e sempre tinha que ter uma, 2 pessoas, 3 pessoas ficar responsável pelo som. E eu, dentre 1 ou 2, eu sempre era um deles, entendeu? Então, foi criando essa identidade, essa referência ao meu respeito ainda nessa questão de coisas assim, bem pequenas, particulares. Com os amigos mesmo. Com os amigos. Fulano leva a bebida, não sei quem, Charles fica com o som. Era ainda com fita cassete, né? Naquela época. Eu me recordo de um grande amigo meu, né? Dois irmãos gêmeos, um grande amigo meu, Valnei e Volney. A casa dele era meio que a boate da gente, assim, a gente fazia muita coisa lá na casa deles. Então, tinha um sistema de som, daqueles de duplo deck. Sim. Na casa do meu pai também tinha, então a gente já colocava logo, era 4 ali. E aí já saía as mixagens, já mesmo que na tora ali, como se diz, mas já saía. E aí a coisa foi fluindo, eu fui crescendo e tal, fui conhecendo novas pessoas. Aqui em Barreiras, naquele momento ali, na segunda metade, né, dos anos 80, essa questão de boate aqui era muito efervescente, assim, sabe? Tinha muita coisa aqui. Existiam boates, Papillon, Burst Night Club, que é uma boate, assim, quando você veio para Barreiras, ela não existia mais. Não conheci. Mas se você conversar com qualquer pessoa que tem ali de 35 a partir de 40 anos que seja, todo mundo que frequentou lembra com a nostalgia, porque era algo muito relevante para ser em Barreiras, entendeu? No interior da Bahia, e a gente está longe de tudo aqui até hoje, naquela época era mais ainda. E aí, depois que encerrou a Burst Night Club, iniciou a Emporium. Essa certamente você conheceu, que é da geração milênio, vamos dizer assim, né? Essa galera. Então, ela já começou ali gigante, já era algo ainda maior, mais ambicioso ainda do que a Burst Night Club. E eu estava muito inserido naquele processo ali como adolescente e por ter acesso mesmo às pessoas, né? Eu conhecia o dono da boate, o filho do dono, então eu sempre tive essa facilidade. Então, foi juntando uma coisa à outra. E vinham DJs de fora ou aqui? A gente já tinha DJ aqui? Já tinham DJs. Mas, assim como hoje, não existia assim, um leque muito grande, certo? Mas já tinham DJs. Eu me recordo, na época da Burst Night que eu estava falando, tinham DJs que, inclusive, tá em execução até hoje, como é o Lucas Vilas Boas, né? Que é locutor da Transamérica aqui, muito amigo meu. Foguinho, como a gente conhece ele. Ele já era DJ naquele momento. Tinha o Theo, né, que era DJ residente lá, o Alexandre, enfim, tinha toda uma galera, né, Vandeirto e tal.
E aí, a gente sempre teve uma relação boa com esse pessoal. Eu era muito pirralho. Porque assim, eu tô falando de coisa muito antiga, mas eu não sou tão velho assim, não. Eu sou mesmo precoce. Isso, você tinha em média o quê? Eu tinha aí, eu acho que 14 anos, por aí. Menos que isso, eu acho até, entendeu? E assim, a minha frequência nesses lugares era enquanto frequentador de matinê, né? É bom deixar claro isso aí. Meus pais não saíam assim liberando as coisas como, né, se imagina, não. Então, e aí, em dado momento, um outro grande amigo meu desde da adolescência, que é a Alan, do Alambique, a mãe dele, Sulamita, ela sempre foi produtora de eventos, que nessa época ela era muito atuante. E eu me recordo que teve uma ocasião, num outro local, num outro ponte que eu não citei ainda, que é o Minus Bar, né? Que era um bar que tinha muito badalado ali naquela região ali, próxima à ponte do Rio Grande, ali, de frente a uma loja de material de construção que tem hoje. Lá era uma pousada, depois se transformou num bar e tal. E ela realizava uma balada, se eu não me engano, era uma balada que tinha pós-ceia de Natal, né? Sim. E eu, enquanto DJ Charles, estreiei lá numa situação dessa, né? Eu me recordo que, se eu não me engano, parece que tinha um DJ que ia tocar e parece que deu alguma coisa errada, o cara vinha de fora, não me recordo mais, já tem um tempinho isso, né? Mas o fato é que eu fui meio que para apagar um incêndio e eles confiaram a mim, né? O próprio Genivaldo, que era o dono lá na época, né? O Genivaldo do Trapiche, né? Para quem não conhece. E aí fomos lá e o negócio vingou. Né? E você gostou da... Gostei muito, né? Eu já estava mesmo assim muito seguro do que eu estava fazendo, apesar de ser ali um início, né? Mas eu era muito novo, eu tinha 16 anos de idade, se eu não me engano. E aí, paralelo a esse momento aí, surgiu a Empório, como eu estou te falando. E pouco tempo depois, eu vim a ser convidado a ser DJ na Empório. Na época, eu ainda era menor de idade. Eu me recordo que meu pai, se eu não me engano, teve até uma conversa com o Momas, que era o proprietário, né, da Empório, por causa dessa questão da idade e tal, né? Para entender a situação toda, algo, né? Inclusive, que eu estava pensando, né? Porque o fato de ser menor, como é que os pais, já era o meu próximo passo, como é que os pais... Exatamente. Mas meu pai sempre, né, nunca... Eu não vou dizer que ele deu um apoio assim, vai lá e tal, mas podar jamais, né? Então ele sempre foi muito bom nesse sentido. E aí eu iniciei na Empório, e a Empório de fato estava num pico assim absurdo, era algo novo, era grande, era algo que, se a gente trouxesse para a realidade de hoje aqui em Barreiras, era algo assim surreal. Quem vivenciou aquele momento ali diante né, realmente era algo bastante diferente. É claro que as coisas mudam, né? Mas naquele momento ali era algo realmente muito marcante. E aí me iniciei esse processo todo na Empório. Eu me recordo que teve situações que meu pai ia para... Meu irmão estava me recordando disso dias atrás, meu irmão William. Que meu pai ia para a Empório comigo, para que ele pudesse estar comigo ali, né, acompanhando. Ele dormia lá, tinha a cabine do DJ, tinha um sofazinho e tal. Ele dormia lá, se fosse o caso, eu só ficava. Ele sempre gostou também de festa, ele ficava, né, olhando as coisas e tal, né? Gostava não ia lá para baixo não, mas ficava de olho ali. Pronto, dava horário, aí entrar um outro DJ, era uma banda e tal, dava horário, beleza, vamos embora. Era meio que meu chofer até. Sim. Isso aconteceu algumas vezes, entendeu? E é isso. Desde então, isso foi me engrandecendo profissionalmente nessa área. Abriu portas, como você falou, né? Veio DJs de outros locais, Brasília, Goiânia e tal, e a gente fazia essa troca, né? Um network ali, né? Na medida do possível. Naquela época não existia o WhatsApp nem nada. Era no telefone fixo mesmo que a gente se falava, a maioria das vezes. O celular era caro pra caramba.
E aí, isso abriu possibilidades para eu, a partir daí, tocar em vários outros locais. E em que momento você entendeu que aquilo seria a sua profissão? Porque durante um bom tempo eu acho que isso era realmente a sua profissão, né? E aí eu acho que, principalmente por conta da família, vai chegando a hora que fica, e aí a faculdade, o que é que vai ser, né? Eu acho que tudo que envolve esse meio artístico gera essa insegurança dos pais, como é que vai ser, o que é que vai acontecer à noite, saber dos perigos, então tudo isso. Então, em que momento você diz, não, é isso aqui que eu vou fazer? Olha, se eu te disser que eu sei que momento isso aconteceu, eu não sei, sabe? Eu simplesmente vivi aquela experiência ali, que foi muito boa, e isso, de fato, abriu várias possibilidades para mim de atuar como DJ em vários locais. Eu ganhei muito dinheiro e gastei também esse dinheiro praticamente todo, entendeu? Eu não tinha muito essa ótica profissional, Sim. sabe? Era mais aquele lance de eu curtir aquele momento ali. Eu estava fazendo algo que eu gostava muito e eu percebia que as pessoas gostavam daquilo ali. Então, foi gerando reconhecimento, notoriedade, né? Exato. Até hoje, né? Isso acontece demais, né? Eu, de certa forma, ainda atuo como DJ, mas é muito menos, porque, né, enfim, é uma rotina totalmente diferente, a minha rotina hoje. Mas muita gente mesmo se refere a mim como DJ Charles, ou como DJ. Fala, e aí, DJ e tal, entendeu? Então, assim, realmente criou essa identidade aí, muito forte. E durante quanto tempo foi só DJ Charles, assim? Eu sou o DJ Charles e aí agora vem um publicitário, né? Que como eu fiz a apresentação. Bom, eu posso dizer que como DJ, assim, eu posso citar o próprio momento da Emporium, que foi uma década. Foram 10 anos, entendeu? A Emporium funcionou mais do que 10 anos, eu acho, eu acredito. Deve ter funcionado ali entre 12 e 13 anos. Mas ela, sem dúvida, funcionou durante uma década em alto nível. Isso aí eu tenho certeza absoluta, porque são muitas recordações. Muitas recordações. A gente vai falar aqui até o dia amanhecer. Tem que ter um programa só em Emporium. Exatamente. Mas assim, como você está falando, o tempo foi passando, né? Enfim, terminei o colégio e tal, e aí comecei a galgar essas possibilidades aí de vestibular, né? De fazer o vestibular e tal. E eu sou formado em publicidade, mas eu sempre gostei mesmo de publicidade. Existiam, na minha cabeça, assim, existiam duas possibilidades que eu gostaria de fazer, que era publicidade ou algo muito próximo a isso. Poderia ser até jornalismo, que eu acho muito bacana também. E arquitetura, porque eu acho... Inclusive, eu estou num momento, inclusive, estava comentando isso com a minha esposa, que se eu voltasse a estudar, né, eu gostaria de fazer arquitetura. Mesmo que eu não vá executar, Sim, mas é só para minha satisfação mesmo, porque eu acho um negócio assim fascinante. E pela parte da minha família, minha mãe queria muito que eu fizesse direito, né? Mas ela sempre falava, não, você daria um bom advogado. Você argumenta demais, sei lá, tanto é que eu tô aqui falando igual um tagarela. Você argumenta demais e tal, não sei o que, você tinha que ser juiz, tá? Então tinha essas possibilidades. Só que naquele momento, né, isso era difícil aqui, né? As faculdades tinham pouquíssimas possibilidades. Exatamente. Tanto é que quando eu iniciei, né, na faculdade, eu fui tentar aqui em Barreiras a administração, que era o que era possível naquele momento ali, entendeu? Claro que tinha outras opções, mas era o que era mais interessante para mim ali. E cheguei a fazer vestibular de administração, cheguei a iniciar a faculdade. E meses depois, acho que isso foi dentro do primeiro semestre meu ainda, a minha faculdade abriu o primeiro curso de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Aí eu falei, agora, né? Eu vou tentar mexer meus pauzinhos aqui. Aí consegui
transferir, fazer uma adequação de algumas disciplinas que eu já tinha cumprido e tal. E quando iniciou mesmo a turma, aí eu iniciei e segui aí durante 4 anos aí na faculdade de Publicidade e Propaganda, da FASM. Mas de todas essas relações que você falou, tanto da música, publicidade e arquitetura, eu acho que tem muito a ver com criatividade, sensibilidade, sim, né? Com a ver artística. Sim. Tem a ver demais, Direito, eu acho que não. Mas se bem que tem advogado que é artista, né? Mas, enfim. Mas, neste caso, não era para ser mesmo, sabe? E aí é isso, eu fiz minha faculdade, ainda atuava muito como DJ. Nesse momento que eu estava fazendo a faculdade, eu já estava num outro passo, assim, enquanto DJ, né? Porque eu já tinha tido várias experiências de tocar fora daqui de Barreiras e tal. Já tinha uma rede de relacionamento muito bacana, seja com as pessoas que produziam eventos aqui, como fora. E eu comecei a me arriscar nessa questão de ser produtor de evento, né? E também não foi nada assim planejado, simplesmente aconteceu, né? Foi mais o feeling mesmo e o time ali de fazer as coisas. E fiz muitas baladas aqui que foram bem interessantes, né? E a agência mesmo, que eu acho que também entra um pouco do empreendedorismo, né? Porque aí vamos criar uma agência e vamos ter cliente, captação, empresa, tudo isso. Quando foi que isso veio a... Bom, a agência foi o seguinte, nesse gap aí entre a atuação como DJ e a agência, eu trabalhei na TV Oeste, aqui. Verdade, sim. Fui colega da Lamesca, sua irmã, te conheci nessa época, se eu não me engano. E aí, a minha função, vamos dizer assim, lá na TV, até eu iniciar, ela não era uma função assim... que já existia, vamos colocar dessa maneira. O diretor da emissora na época, amigo meu, Kiko Medeiros, você deve conhecer, ele inclusive era frequentador, né, das nossas festas e tal. E aí, a gente conversando, eu me recordo que ele falou alguma coisa assim, cara, eu preciso, né, fomentar um pouco mais algumas programações de eventos que a gente tem, né, passadas até por Salvador e tal. E você é uma pessoa que tem bom relacionamento e tal com vários, eu acho que você poderia somar lá com a gente e tal. E acabou dando certo, eu iniciei lá, junto com Lisa, né, que a gente formava o departamento de marketing lá na TV na época, e a gente, né, planejava e executava. Eu era mais nessa parte das execuções mesmo, assim. E a gente fez vários eventos aqui em Barreiras, eventos que até hoje ainda existem, né? Não que a gente criou, né? Mas a gente somou muito ali, principalmente naquele momento mais áureo assim, dos eventos, como era o Forró da Lua, né? O Toque Brasileiro, que tinha ali na praça de alimentação. Eu não sei se todo mundo vai recordar disso não, mas muita gente vai recordar com certeza. Era um momento assim, bem interessante que aí eu sempre tive inserido. Então, assim, e aí dentro desse ambiente da televisão, como a gente... eu já estava fazendo a faculdade nesse paralelo aí, esse mesmo momento. Nesse momento aí, você... ali naquele contato que a gente ficava dentro do departamento comercial, da sala de departamento comercial, que lida diretamente com a questão das agências. Então, estava tudo certo. Eu estava estudando algo, né? E totalmente ligado ali à questão da TV onde eu estava. E quando eu saí da TV, eu tive uma experiência curta na CDL aqui de Barreiras, como Relações Públicas. E lá eu me aproximei a amizade de uma pessoa que já era meu amigo dessa época ainda das festas, que é o Adailton Moreira, que ele tinha um site aqui chamado Oeste Mania, né? Que era a sensação das festas, né? O Oeste Mania era o Instagram, era o Instagram de hoje, né? O Oeste Mania era o Instagram de hoje. Então, lá, ele na época era diretor
um dos diretores da CDL. E quando eu saí da CDL, a gente conversou e decidimos abrir a agência, que é a Máxima Criativa, né? Nós abrimos juntos essa agência, então foi um momento assim, de muita empolgação e tal, né? A gente fez investimento, viajamos para São Paulo, compramos equipamento e tal, fizemos uma estrutura muito bacana. E foi bastante interessante ali naquele momento, que eu pude mostrar, né, de certa forma, para o mercado que eu não era apenas DJ, vamos dizer assim, entendeu? Mas foi também difícil, porque é um vínculo muito forte, né? Então cria-se a imagem, né? Cria-se a essa imagem, referência isso, primeiro é a mais forte. Porque você imagina assim, né? Eu conheço esse cara na hora que eu tô numa festa de boa e tal, né? Curtindo, tomando um e tal. Aí, segunda-feira, vem esse cara aqui querendo me vender propaganda, querendo fazer eu gastar dinheiro. Então, assim, e eles são quase sempre as mesmas pessoas, né? Então, assim, facilitava em algumas situações, mas em outras era meio que uma barreira. Mas a coisa foi acontecendo, a gente tinha uma equipe muito legal. Depois de um período, a gente desfez a sociedade, mas eu segui com a agência e durante esse tempo ainda eu já não estava muito focado enquanto DJ. Eu estava mais focado na questão das minhas produções mesmo, dos meus eventos, e estava tudo ótimo. E tempos depois eu fui morar em Luiz Eduardo Magalhães. Então, peraí, só para entender, nesse processo já tinha um casamento, já tinha filhos? Bom, nesse processo primeiro teve um namoro. Né? É importante. Primeiro teve uma balada, né? Aí minha mulher chegou em mim. Isso é importante, que fique registrado. Eu fui cantado. Ela vai ter que marcar um programa, vai ter direito de resposta. Não, mas foi, entendeu? Mas claro que eu correspondi, ainda bem. Evidentemente. Logo de imediato, aqui agora. Se você tivesse demorado mais 5 minutos, eu ia chegar em você, mas aí você chegou, estava aqui ocupado trabalhando, então tá tudo certo. E aí veio o namoro, veio o casamento, né? A gente ficou ainda ali uns 2 anos sem ter filhos. Nesse momento aí eu já tinha a agência. Né? Eu já estava na agência. E depois de alguns anos, aí já com filhos e tal, já com um filho no caso, né? Que é importante, você falou o nome dos meus filhos, é importante entender o seguinte: os meus 4 filhos, eles não são do meu casamento. Eu tenho 2 filhos antes do meu casamento. Então eu estava com o primeiro filho do casamento, que é o Benjamin, e aí nós mudamos para Luiz Eduardo, que, né, ela recebeu uma proposta de trabalho lá interessante e tal, e como eu trabalhava com a agência e eu já entendia que esse trabalho de agência não requer aquela questão presencial, embora alguns clientes gostem, optem por isso, mas de maneira geral, hoje mais ainda, né? As pessoas têm muitos seus afazeres, a sua correria, então as tratativas hoje são praticamente 100% online mesmo. E já naquele momento ali, eu entendi que poderia ser assim e fui, né, junto com ela, na parceria, claro, para poder a gente, né, tentar essa vida nova lá em Luiz Eduardo. E acabou que 5 anos depois nós retornamos para cá, e aí já com o meu já veio com filho, com o meu com filho, a família maior, o meu caçula, que é o Lorenzo, né? E Charles, essa coisa da família também foi algo que fez mudar um pouco, pensar em mudar um pouco dessa rotina, porque imagino que a profissão de DJ demanda muito é uma profissão noturna, né? De uma rotina em que quase sempre sim, né? Que os seus horários são, né? Normalmente é no momento que as pessoas estão se divertindo, a hora que você está trabalhando, então acho que o sono é diferente. Então quando você tem uma estrutura familiar, isso também acho que começa a pegar um pouco o menino para a escola, a esposa, almoço, sim, né? E tudo isso mexeu, também foi um dos motivos que lhe segurou mais. Olha, assim, eu entendo
que naquele momento ali, né, que eu optei por casar, constituir uma família, entendeu? Eu entendo que é aquela história, né? Toda escolha é uma renúncia de alguma coisa. Isso é para a vida. Então, não teria como ser diferente. Só que assim, eu fiz a escolha que o meu coração mandou, não me arrependo de forma alguma disso, mas de fato eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu às vezes, né, reflito assim no fato, digamos que isso não tivesse, que eu não tivesse tomado essa direção, né? Eu acredito, inclusive, que hoje talvez eu não moraria aqui em Barreiras, porque naquele momento eu estava na crista da onda, vamos dizer assim, entendeu? Eu tinha um excelente relacionamento, então eu poderia tentar, sem sombra de dúvida, e isso seria o que eu faria, a minha carreira fora daqui, e tenho boas razões para achar que teria dado certo, entendeu? Mas deu certo também, e eu acho que deu certo mais ainda, né? Porque eu comecei a minha nova profissão como publicitário, que eu amo também. Eu não sou publicitário apenas pela questão financeira, né? Eu amo mesmo o que eu faço. Meus clientes sabem que eu me envolvo mesmo em todos os processos. Assim, eu quero entender de todo o processo do meu cliente ali, desde um primeiro momento, assim, coisas que na teoria eu não teria que não precisaria. Não precisaria, mas eu gosto ali, sabe? Porque no momento de uma dúvida, eu já tenho a resposta. Entendeu? Fantástico. Então eu gosto de tá inserido também. Então eu amo ser publicitário, eu gosto mesmo disso. E DJ hoje para mim é uma paixão, é praticamente como se fosse um hobby, é algo que eu não vou. Acabei sem ideia de DJ, eu falei, sou, bicho. Eu sou, porque é difícil, como é que eu vou ser um ex-DJ baseado em quê, né? Sim. Eu vou parar de gostar de música, né? Eu vou abrir mão de tudo que você aprendeu de uma carreira de nome, né? De às vezes, você está falando da questão da madrugada. É claro que hoje eu durmo cedo, né? Eu adquiri outros hábitos. Hoje, nesse momento, posso até dizer que não. Mas eu tenho, no passado muito recente, um hábito muito forte de praticar atividade física. Acordar às 4h40 da manhã, hora que eu não estaria nem dormindo. É isso que eu ia dizer. Quando eu era DJ, entendeu? Eu estaria no auge ali ainda, né? Do trabalho. Mudada de rotina. Uma coisa... Então, assim, eu mudei muito nesse sentido, né? E eu vejo coisas boas também, sim, entendeu? Eu sei que tem muita coisa boa. Eu posso te garantir que eu passei pelo menos 10 anos ou até mais da minha vida sem saber o que era o sol da manhã, pô. Sério, isso parece doideira, mas é um fato. Porque você tocava como DJ todo dia? Não, mas eu levava muito a sério o que eu estava fazendo. Então, quando eu não estava tocando, eu estava pesquisando, eu estava produzindo um remix, eu estava fazendo alguma coisa em função daquilo. E eu só fazia isso na madrugada, porque o meu organismo já estava acostumado com aquilo ali. Era muito... Eu posso te dizer que eu passei muitos anos sem saber o que era tomar um café da manhã. Posso te garantir isso aí, sem isso dúvida. Você dormia que horas, normalmente? Eu dormia já o dia amanhecendo mesmo. Sei lá, 5, 6 da manhã. Aí dormia. Eu era igual um vampiro. Eu era igual um vampiro, hábitos noturnos. E acordava 6 horas. Não. Aí eu acordava no fim da manhã mesmo, sabe? Mas essa questão da madrugada para mim... E o hábito, né? Aquela história, né? O hábito faz o monge, né? Você mesmo não fazendo a atividade, o seu organismo te puxa para aquilo ali, entendeu? Não tô fazendo nada, eu vou assistir um filme. Entendeu? Não tô fazendo nada, eu vou arrumar uns amigos que também não tá fazendo nada e vamos fazer nada junto de madrugada. Entendeu? Então é isso. Então os hábitos que você vai mudando. E você, né, vai se adaptando. Mas isso você foi de forma gradativa. Foi, de forma gradativa. Não teve nada brusco. Não teve nada brusco. Eu posso falar que, como eu disse lá do início, não ia ser segredo nenhum dizer que somos amigos, sim, né? A gente compartilha uma vida. Charles foi meu padrinho de casamento, assim como Dalita, então é alguém que a gente conhece. E quero aproveitar, né? A gente está falando de família e você citou essa questão de Luiz Eduardo para dizer o pai que realmente você é, né? Eu acompanho e
você é dedicado mesmo, as meninas participam, tá ali junto, Dali tá também na profissão dela, brilhantemente, tá ali sempre tentando dar conta de tudo. Já tem, inclusive, tem programa com ela aqui, pode assistir. Foi muito legal. E você tá ali, é um apoio, né? Sim. De que, então, foi toda uma rotina mudada, pensada em prol da família, o que você falou, e como deu certo, graças a Deus. Deu certo. Deus honra. Deu certo e vem dando certo. Eu acho que tudo que você... Parece um clichê, né? Mas tudo que você faz com amor funciona. Precisa muito. Funciona. Clichê ou não, mas é um fato. Se não está funcionando como você espera, melhora um pouco ou aguarda um pouco. Que vai dar certo. Dá certo. Dá certo, sem dúvida. Sim, aproveitando, né, que a gente está falando dessa questão de paternidade, né? Eu comentei dessa questão dos meus 4 filhos e aí, né, acho que as pessoas podem ficar assim sem saber como é isso, né? O fato é que eu tenho 2 filhos antes do meu casamento. Filhos, eu fui precoce, inclusive, nesse processo aí, tá? Eu tenho um filho chamado Danilo, tá? Que ele mora hoje em Santa Catarina, que é um homem, um adulto já. É corretor de imóveis lá, vende cada negócio bom, só que é longe pra gente, né? E a gente tem bastante contato, né? Sempre teve esse contato, mas ele já mora lá há bastante tempo, né? Ele seguiu com a mãe. Tem um segundo filho, chamado Leonardo, Léo. Esse mora mais próximo, mora aqui na Bahia, mora em Vitória da Conquista. Tá fazendo faculdade lá. Meu Deus, o Léo já tá fazendo faculdade. Tá fazendo faculdade. Tá enorme, né? Enorme, bonitão, namorador. Só não faz igual eu fiz. Segura os 2 aí. Já tá. Danilo pode ser, né? Mas Léo... Que daqui a pouco vem vovô DJ Charles. Isso aí, tá? Me livra dessa por enquanto, né? E o Benjamin e o Lorenzo, que são as joias que a gente tem aqui. É isso, família é a melhor coisa da vida, né? Ainda quando de repente não é tão planejado, mas Deus é bênção, né? Sim, é bom e depois caramba, que coisa boa. Inclusive, eu agradeço mesmo a Deus, porque eu não tive essa oportunidade, né? Que eu, graças a Deus, tenho com o Benjamin e Lorenzo, de educá-los e tal, mas eu entendo que naquele momento eu não teria mesmo. Eu não teria... maturidade. Eu não teria maturidade para isso. Então, naquele momento ali, eu acho que eu não iria agregá-los como eu sei que eu agrego hoje, né? Seja com uma palavra, né? Um conselho, isso realmente acontece. Seja com as risadas que a gente dá, quando a gente se fala e tal. Eu sei que o meu momento com eles é esse agora que a gente está vivendo e tá, pelo menos assim, eu sinto isso. E eles também transmitem isso para mim, né? Que tá tudo bem, né? Apesar de não termos trilhado a timeline como deveria, vamos dizer assim, né? Entendeu? Mas é como o trabalho de DJ, né? Perdeu ali a passada da batida, né? Por isso que os DJs ficam ali, ó. Sim. Mas aí você acha de novo. Na hora que você acha, sincroniza, pode fazer a virada que... A galera vai ao delírio. Isso mesmo. Deixa eu respirar esse assunto. Mas é isso. Falamos também tanto sobre marketing, que eu quero aproveitar para fazer meu merchan, falar do meu patrocinador, que eu disse a vocês lá no início que a gente precisa dessas empresas, né? A importância dessas empresas que apoiam projetos como o nosso, como tantos outros. Então, se você também é um empresário, está assistindo, aproveita, patrocina, cultura, arte, tudo isso é muito importante. Então, quero falar do Cheirinho Bom, que está aqui com a gente. Cheirinho Bom é um café, é uma qualidade, os amantes do café sabem do que eu estou falando. Então, hoje, eu estava no salão me preparando, na Capelle, me preparando para o programa, a gente estava inclusive conversando sobre isso com as meninas, a gente falando do café, a diferença do café. Eu falei, quando você toma um café de qualidade, você começa a entender algumas coisas. Porque elas estavam comentando como é que eu tomava o café sem açúcar, sem adoçante. Não consigo ainda. Eu falei, porque como eu estou acostumada a tomar um café de qualidade, eu sei que a gente não precisa adoçar, porque o café realmente... Inclusive...
Na café doce, pra mim, é uma outra bebida. Né? Hoje. Como ele mexe Demorei no um sabor. pouco também, né? Mexe. E você tomava muito café, tipo, pra noite? Você era do café? Porque normalmente quem é da noite... Sim, eu sou do café. Até hoje, eu sou muito do café. Posso testemunhar aqui. Desde que ele chegou, desde que ele chegou, ele tá... Eu acho que eu já tomei aqui um meio litro aqui de cheirinho bom. Ele fez, ainda bem que Milena mandou caprichado. O pessoal que tá perguntando, você quer um novo? Não, pode completar nesse cafrio aqui, tá tudo certo. A gente vai... A gente falou do marketing, a gente falou do DJ, sim, mas eu queria falar um pouco mais sobre o produtor de eventos. Sim. Porque eu sei que também é algo forte, não é algo assim... Você fez um evento ali pontual, né? Sim, sim. Você fez festas e faz festas que realmente... Eu queria que você contasse um pouco disso. Foi meio consequência do que você já fazia. Sim. Por conta desse know-how que eu adquiri, né? Na época da TV, como eu estava comentando contigo, isso criou... em mim esse feeling também de tá fazendo eventos, né? Mas acredito que por conta dessa minha atuação durante tanto tempo como DJ, em boate e tal, eu nunca me vi assim motivado, vamos dizer assim, interessado em fazer eventos como shows, por exemplo. Já fiz, inclusive, né? Já fiz show de fulano e tal, mas eu sempre gostei mesmo de festa. Eu gosto de balada, sabe? Eu não gosto muito daquele lance da multidão e tal. É legal, é claro que é, mas neste caso eu prefiro ir curtir, sim, sabe? Eu não gosto de organizar, promover coisas assim muito grandes, não. Eu comentei aqui de amigos meus, eu comentei de Alan Gula, que é meu grande amigo, é meu sócio, inclusive, em vários dos meus projetos. Eles têm mais essa aptidão, né? Essa identidade, assim. Mas o Birubiru também, outro grande amigo e tal. Então, assim, eu sempre participei de alguma maneira, mas ou tocando como DJ, ou só ali no máximo coordenando alguma coisa, né? Seja no carnaval e tal. Mas para eu mesmo encabeçar aquilo, eu gosto da coisinha mais... Sabe, aquela coisinha ali de 800, 500, 1000 pessoas ali, sabe aquele... Eu gosto de um negócio gostosinho, sabe? Eu não gosto daquele negócio muito bagunçado, não. E eu acho que eu trouxe isso dessa questão dessa convivência em boate, né? Que é um ambiente fechado, né? Tá todo mundo ali, não existe... Você não vê grandes públicos dentro de uma boate. Boate é energia, né? Não é necessariamente aquela aglomeração de gente e tal. Então, fiz vários projetos, né? E todos os meus projetos, eu sempre quis fazer algo assim diferente do que é habitual, né? Então, eu sempre apostei bastante em festas temáticas, né? Eu fiz inúmeras festas aqui. Minhas festas, praticamente todas elas, das festas temáticas, tiveram pelo menos 3 edições, né? Eu fiz a festa mexicana, que teve 8 edições. A gente fez em diversos locais aqui, mas eu acho que as mais relevantes assim foram executadas lá no Cais e Porto, né? Que eu fiz junto com o Gula, em parceria com o Maurício lá do Cais, que é um grande amigo também. E a gente fazia uma coisa assim meio que artesanal, mas que dava muito certo porque é diferente. A gente apostava na energia, sabe? Das pessoas. Então... E um tequileiro tinha umas coisas assim, né? E todo mundo já ficava na expectativa. Aí já era uma galera que eu já tinha feito relacionamento em outros locais, entendeu? Essa galera já prestava serviço. Eu mais de uma vez toquei no Café Cancún. Não sei se você se recorda. Existia uma casa noturna chamada Café Cancún. Tinha várias. Era um restaurante, como é que ele se chamava? Restaurante divertido, era uma coisa assim, né? Era restaurante durante o dia e aí à noite era uma boate e tal. E aí eu já conheci essa galera de lá e tal, porque já tinha esse tipo de apresentação lá, entendeu? Então trouxe isso pra cá, na Mexicana a galera absorveu, foi muito bacana isso aí. Tinha outra festa que essa assim, não era a minha principal festa, mas era uma festa assim que eu gostava demais de fazer.
se tudo der certo, a gente vai fazer ela de novo, que é a Babalu. A Babalu é uma festa só de anos 80 e anos 90, sabe? Que é assim, é o máximo da música, na minha opinião. Né? Concordo. Anos 80 e anos 90. E assim, ou os meados ali, né? Anos 70 e tal. Mas o forte mesmo é a década de 80 e a década de 90. Então, a gente apostava nessa festa como algo assim que iria realmente agregar pessoas que nem teriam o hábito de estar saindo. E foi isso que aconteceu em todas as edições, né? O Babalu por causa do chiclete, né? Que era um ícone da época, né? Então, e aí teve outras. A gente fez festa brega e tal. Teve muita gente, fez luau, teve shows. Eu fiz aqui junto com o Gulo, o show de Saulo, quando ele saiu ali, quando pegou a carreira solo e tal. A gente fez o show dele aqui e tal. E, enfim, foram vários eventos e meu orgulho, vamos dizer assim, desse meu momento aí como produtor é a Fantasy, né? Que é a festa fantasia que realmente só o fato dela ter tido 15 edições já mostra que não pode ser, a não ser que eu seja louco, você tá falando aqui com um maluco que fez 15 vezes a mesma festa, né? Que não teve nada. Porque ele gostava de fazer. Simplesmente porque ele era o doido para querer fazer festa à fantasia. Não é. A festa realmente marcou muita época aqui, né? E como as pessoas se preparam para isso, né? Se preparavam, os esquentas da festa 15, que era uma coisa. Eu nunca tinha visto isso, porque assim. É algo totalmente espontâneo. Isso, as pessoas se encontravam. Isso. Mesmo, e a cada ano isso foi crescendo mais, esse esquenta, né? Sim. Então as pessoas tipo assim, é um evento, mas a gente criou um outro evento para se preparar. O negócio, todo mundo pensava nas fantasias, todo mundo interagia, né? É uma festa, todo mundo interage, porque você olha a fantasia daquela pessoa, você nunca viu aquela pessoa, mas a fantasia chama a atenção, aí você quer tirar foto, então todo mundo fotografa com todo mundo fala com todo mundo, é um negócio... Exatamente. Quando a gente eu criei o slogan da Fantasy, que o slogan da Fantasy é a festa que é diferente de tudo. Ela é mesmo, se a gente olhar por esse contexto, né, do perfil de festas que a gente vai geralmente para um show, né, e tal, essas coisas. Então ela não é diferente porque ela é única. Evidentemente, qualquer pessoa pode fazer uma festa fantasia. Um exemplo da importância e da relevância da Fantasy aqui no cotidiano da galera aqui, é o que se tornou o Neto de Momos, entendeu? Sim. Que é o Bloco Neto de Momos. O Bloco Neto de Momos, lá naquele início, quando a gente começou a fazer a primeira Fantasy foi no ano 2000. A Fantasy é uma festa da geração milênio, sabe? Que eu comentei aqui no início. Então ela iniciou ali nos anos 2000. Lá naquele momento, não existia muito essa tradição das pessoas irem fantasiadas pro Neto de Momos. O Neto de Momos já existia, né? Mas tinha um lance ainda de mortalha e tal, entendeu? Então, uma coisa foi agregando a outra, né? Seja naquele lance da pessoa usar a fantasia que usou na Fantasy no Neto de Momos, ou o contrário. As trocas, né? Você foi de quem aproveita. Eu vou com a sua, você vai com a minha e tal, né? E tem, fora toda essa questão, tem a questão também das superproduções, né? Porque o Neto de Momo enfim, é de dia, né? O sol daqui de Bahia é uma loucura. Então, né, não é todo mundo que se predispõe com calor, né? E já a Fantasy não. Na Fantasy a galera, né? Quem realmente entra no clima, assim, faz muita produção interessante, assim. Porque é uma festa noturna, então é interessante que as pessoas vão mesmo assim. E o esquenta é isso. A galera se encontra ali antes, porque o ambiente que a gente tenta promover, independente. A festa já foram 15 edições em pelo menos 10 locais diferentes. Mas a gente sempre tenta criar uma característica de boate no local, para a gente realmente tentar resgatar esse cenário de boate ali. Então, como o ambiente normalmente é mais escuro, é muita luz e raio laser, aquela coisa arada toda, no esquenta é melhor para eu ver qual a fantasia que Number foi, né? Number ver a minha fantasia e tal. A gente fazer aquela resenha, né? Vamos dizer assim. Fotografar. Lá na hora, muitas vezes, rapaz, fulano tava de quê na festa? Né? Nem lembra, né? Na verdade, né? E já que a gente tá falando de fantasia,
A gente está falando de roupa, e eu Sim. preciso falar também um pouquinho disso, sobre imagem. Como você é uma pessoa criativa, e a gente tende, né? A gente já falou isso em outros momentos, da música, e aí a gente junta sensibilidade com criatividade. E é natural que que a gente traga isso para o nosso dia a dia e para as nossas escolhas. Sim. E no seu vestir, você tem isso também? Eu tenho. Você cuida disso? É algo que você pensa em... Eu tenho visto que tiver o que a mulher botar em cima da cama, eu uso. Eu tenho isso. E isso que você falou agora, eu também tenho. O que a mulher, não digo colocar em cima da cama, mas o que ela me ajuda nisso aí, você não tem noção, não. Eu confesso, né, que eu acredito que eu tenho um bom gosto. A minha mulher também tem, viu? E ela me ajuda muito nisso aí. Já fez a média. Mas ela às vezes dá uma renovada no meu guarda-roupa, sem maiores consultas assim, mas não é porque ela tá passando tá rompendo uma barreira ali, sim, sabe? É porque a gente já tem sintonia nisso aí, entendeu? E uma amiga ainda que né? E é tudo aproveita. Isso, né? Aí o negócio fica até fácil, de certa forma, né? E eu digo, nos momentos de clientes ou até de entrevista, já tiveram outras pessoas aqui comigo, e a gente fala da importância da gente se vestir de acordo com a nossa profissão. Então, você é uma pessoa que passa criatividade, sim, né? Então, até isso, poder usar um pouco mais, que a gente comunica. Olha, com a nossa imagem. Tem uma coisa que você falou esses dias, eu não sei se foi em algum podcast ou em algum story seu, que é exatamente isso, sem tirar nem pôr. A gente não tem que guardar roupa, guardar esse negócio, vou comprar essa roupa para usar no dia a dia. Esquece isso, minha gente, esquece isso. Compre a roupa e vista a sua roupa para você ficar lindo, linda, em qualquer momento, não interessa, não existe essa cerimônia, sabe? É claro que existe momentos, ocasiões, evidentemente, mas você não precisa ficar se privando de uma mulher de fazer uma maquiagem, né? O homem de colocar uma roupa mais alinhada e não uma camisa de futebol só, entendeu? Tudo bem, eu também tenho camisa de futebol, sou torcedor do Fluminense, entendeu? Tenho várias camisas do Fluminense, mas não vou ficar só nessa, pô, entendeu? Sim. Eu compro as minhas roupas para usar. Exatamente. Compro as minhas roupas. Até porque lavou, tá novo. Exatamente. A gente não precisa ficar com esse conceito de que roupa para tal ocasião. Já usei, tá em tal época, não posso usar. Já usei naquele. Não pode, bota com a bermuda, bota com a calça, joga. Você falou isso. Falou isso esses dias, eu falei, é isso mesmo. Eu vejo você usar muito a terceira peça, a camisa, eu acho muito legal, porque é uma forma de brincar um pouco com isso, de trazer um pouco mais de estilo. Então, às vezes a gente vê, você tá lá com a camisa lisa, ou às vezes até com estampa, faz uma brincadeira disso. Eu gosto. Então, essa coisa da criatividade, né? Sim. Você aproveita e falando em roupa, não tem como passar batido e não comentar da Liz Multibrand, que é quem investe aqui, apresentadora de vocês. A Liz, ela vem com um conceito aí novo, com marcas extraordinárias. Vocês precisam ir na Liz, precisam conhecer a loja. Além do que a loja é linda, vocês ficam impressionados, né? Toda vez que eu entro lá, eu falo, caramba, eu não me canso de elogiar essa loja, porque realmente é de muito bom gosto. E ela não para não, tá? A Liz aí tá sempre com marcas novas, então vale conhecer. E cliente Liz também tem desconto especial no teste de coloração pessoal, então aproveite. E a apresentadora aqui de vocês está demais, porque vocês estão vendo, eu tô aqui gravando esse negócio, toda hora alguém me diz, passa um guardanapozinho porque você está brilhante. Eu falei, gente, minha pele tá maravilhosa, o que eu posso fazer se minha dermatologista agora viu? Senão essa pessoa precisa ficar com a pele da Davene. Cá estamos fazendo um tratamento. Vocês vão acompanhando aí, assistam os programas anteriores e vão acompanhando a evolução. Eu tô com acompanhamento aí da doutora Gabi Marinho, Instituto Marinho, vocês não têm noção não. Vocês se preparem que eu vou ficar insuportável. E a gente está fazendo um protocolo que eu tô assim, desde já, encantada. E nas redes sociais a gente fala tudo sobre o que exatamente, qual é o protocolo que a gente está fazendo. Aqui vai ter também o Instagram da Gabi. Vocês aproveitem, dêem uma olhada, doutora Gabi Marinho, que para ficar com a pele da Davene, pode ir lá que dá certo. Charles, todo mundo que passou por aqui, ninguém escapou do nosso quadrinho, com estilo, sem estilo. Não vai doer, coisa rápida. Vamos lá. Só que vamos descobrir aqui se você vai falar de estilo ou sem estilo. Puxa uma cartinha pra mim. Deixa eu dar uma olhadinha.
Sem estilo. Ah, ele todo estiloso, criativo. Achei que a gente ia falar de estilo com ele, mas tudo bem. Cenas para um próximo capítulo. Vamos lá. Sem estilo são perguntas sobre variedades, tá? Com estilo são perguntas sobre o que é que gosta de vestir. Tá. A sua cartinha foi sem estilo, então a gente vai perguntar perguntas aleatórias. Você é do tempo da boate ou da discoteca? Eu sou do tempo da boate, mas eu gosto da discoteca. Trance ou house? House, sem dúvida nenhuma. O que seria do trance se não existisse o house? E uma propaganda que marcou? Amiga, tem muita propaganda. O Brasil é a meca da propaganda mundial, na verdade. Entendeu? Porque tem diversas multinacionais aí, fortíssimas, gigantescas, que têm contratado como agências as agências de brasileiros, né? Mas tem uma assim que, voltando para essa questão musical, duas eu vou falar para você. Uma que é sentimental, né? Acho que muita gente vai se recordar, e uma outra que é mais agitada, né? A que é mais agitada é uma propaganda que tinha da Philips, de uma linha de som chamada Moving Sound. É difícil, viu, gente? Mas vocês acham aí no YouTube, propaganda do Moving Sound Philips. Essa propaganda, ela não era falada, não. Ela simplesmente tocava uma música do Technotronic, que quem é dos anos 80, ali, início dos anos 90, um grupo de pop eletrônico americano que, né, tocava uma música. Eu não vou cantar a música aqui porque é difícil, mas era uma coisa assim, né, aquela what up it up, sabe? Todo mundo sabe, né, que música é essa. Então a trilha dessa Moving Sound era essa. Era um pessoal dançando, era um negócio muito pra cima, assim, sabe? Era coisa, sabe, entusiasmante. E a outra é também musical. Sei como minha pegada musical é doida, né? É a propaganda da Faber-Castell, da aquarela do Toquinho. Né? Numa folha qualquer, o desenho, um sol amarelo, cantado por uma criança, né? Aquilo ali é demais, é incrível. Até hoje, quando eu vejo aquilo ali, é emocionante mesmo. E como a propaganda tem isso, né? Sim, como ela marca, por isso que eles têm... A maioria das propagandas marcantes, ela tem música. Né? Claro, tem ideias geniais, né? Mas as que tem música, né? Tem aquela da Varig, se eu não me engano, que era uma companhia aérea que tinha, né? Quero ver você não chorar. Para com isso que a gente vai começar a chorar aqui agora. Não tá nessa hora. Um dia especial. O dia que eu vi Benjamin nascendo. Que lindo. Muito especial. Ali foi incrível. Um sonho. Olha minha maquiagem. Olha minha maquiagem. Um sonho. Fazer tudo que eu posso fazer. Tem uma frase que eu costumo muito ler, até porque a frase está no meu perfil da minha rede social, que ela diz mais ou menos assim: o mundo fará tudo por você, menos a sua parte. Né? Então, se eu puder fazer tudo que eu posso fazer, esse é meu sonho. Não importa qual seja o objetivo ali para aquele momento. Que lindo! Arrasou! Eu já quero copiar essa frase, botar no meu. Gratidão, viu? Obrigado. Amigo. Feliz demais de estar aqui, inclusive por ser a pessoa, esse instrumento. Sou eu, mas poderia ser qualquer outra pessoa, porque acho que você merece estar nesse lugar. Eu acho que Deus precisa honrar, a gente precisa honrar as pessoas, né? E olhar para elas com carinho. Sim. São histórias, assim, você fez história, você faz história. Sim. E essa é a nossa ideia principal. Então, sorte a minha, ser a pessoa que está aqui, estou podendo sorte mostrar e falar para as pessoas, o desejo do meu coração é esse. Então, muito orgulho de ser sua amiga, da sua história, da sua vida, da sua família, né? Então, que Deus realmente possa continuar aí pelo pai que você é, né? Marido, amigo. Sim. Então, só coisas boas, de verdade. Eu tenho certeza que quem assistiu ficou feliz, se surpreendeu com muita coisa, sim, se inspirou com alguma coisa. Eu acho que essa é a nossa ideia principal. Olha, eu reforço aqui o meu agradecimento pelo convite e a minha gratidão pela nossa amizade, né, de tanto tempo. E que, assim,
você realmente está inserida, né, na minha vida, na vida da minha família de uma maneira bastante contundente mesmo. E eu tenho acompanhado, enfim, né, esse processo todo, esse podcast, esse projeto aqui desde o início, e eu venho acompanhando todas as edições. Eu vejo que assim, você, acima de tudo, você mostra com esse seu projeto um reconhecimento sobre as pessoas daqui da nossa região, da nossa cidade, que realmente merecem esse reconhecimento, mas não no sentido apenas da boca para fora, né? São pessoas que têm mesmo uma contribuição que pode ser que não atingiu todo mundo, não atingiu tanta gente, mas que fez diferença na vida de algumas pessoas, e é isso que você está fazendo. Então, eu acho isso extremamente divino mesmo, isso, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez essa presença. Você realmente é uma amiga, né, de longa data, uma amiga formidável, a esposa do meu melhor amigo, né? E é isso, a gente está aqui para somar, e eu espero, né, que esse sucesso perdure por muito tempo. Amém, amém. Que lindo, que lindo. E eu tô só agradecer por você que está aí assistindo, por você que já participou, por você que está com a gente até agora. Aproveita para compartilhar. É importante que mais pessoas conheçam o nosso projeto, que possam assistir. Tudo é feito com muito carinho, é tudo feito com muito amor. E a gente tem um encontro marcado toda quarta-feira. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Cheirinho Bom, Liz Multibrand, Capelli Concept, que dá uma arrumada aqui na gente. Gabi Marinho, nossa dermato, que está cuidando aqui da apresentadora de vocês. E é isso, um beijo, fiquem com Deus. Quarta-feira que vem, a partir das 19 horas, a gente tem vídeo novo no canal. Nessa gaveta. Eu não tô falando demais, não, amigo? Não, é isso. Tá bom. Excelente. Pode ir, minha roca. Sua sorte é eu não gosto de de bolo. casa. Eu não gosto de bolo. Vamos comer, né?